Olá, esse é o canal de atualidade cosmética. Hoje eu converso com Cláudio Cecola, CEO da Viscaia. Tudo bem, Cláudio? Ô, Anny, tudo bem? Sempre é muito bom revê-lo, estar com você, né? Já tem 6 meses que a gente não se vê desde o É último evento verdade. da Atualidade Cosmética. Já estava com saudade aí de estar com o amigo e a gente poder falar um pouquinho daquilo que tanto nos conecta, que é a beleza, que é a cosmética. É muito bom estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço a presença e vamos conversar. Cláudio, eu queria começar entendendo como é que a Viscaia, que opera em duas divisões distintas, né? Você tem uma divisão de consumo muito forte em produtos de cabelo, uma divisão seletiva muito forte nas fragrâncias internacionais. Como é que a pandemia impactou cada um desses dois negócios? Tá. Bom, Anny, acho que de uma maneira geral, o, as empresas como um todo foram impactadas de uma maneira bastante dura e nós não fomos privilegiados nesse sentido, ao contrário, vivemos o mesmo processo. Imagina receber a notícia que o nosso principal canal de distribuição, que são os shoppings, que representa 99,7%, né, do nosso canal de distribuição, que são as lojas seletivas, fecharam. Então, foi uma situação que levou a uma reflexão muito grande interna. Então, o que aconteceu? As vendas que nós havíamos feito no final de fevereiro, que chegou no lojista, né, ele não podia escoar. E nós não conseguíamos fazer novas vendas. O que acabou acontecendo com isso? Estou falando de prestígio, né, da perfumaria fina, nos levou a acelerar ainda mais, né, um plano digital que nós tínhamos, né, já para 2020, ele já vinha se desenvolvendo desde 2019, e nós aceleramos ele com 3 vertentes importantes. A primeira delas, nós trabalhamos internamente, né, com o nosso e-commerce, ele acabou crescendo mais de 100% nesse período, como os demais e-commerce de outras marcas. A outra, que foi uma coisa muito legal que nós fizemos e deu muito efeito, porque nós começamos a ter retorno, né, isto é, pedidos, né, que nos ajudou a trazer e suportar a linha de receita, foi ajudar aquela loja de rua, aqueles outros clientes que não estavam em shopping, mas tiveram as suas lojas fechadas, mas não tinham o seu comércio digital desenvolvido. Nós ajudamos eles a desenvolver a sua ferramenta digital e a imputar informações e, consequentemente, ações promocionais para isso. E a terceira ação foi, como eu te falei, acelerar ainda mais todo o processo, né, de expansão no canal digital. Hoje a gente está nos principais players, nós estamos num grupo de e-commerce que representa 80% de tudo que é vendido de beleza no Brasil. Isso na categoria prestígio. O que aconteceu, né, na nossa linha capilar, que nós chamamos de consumo? Nós ficamos no ano de 2019 preparando um grande lançamento e uma grande movimentação, né, na categoria capilar. Nós desenvolvemos uma nova marca, ela chama Bios, né, de Viscaia. É uma linha 100% vegana, desenvolvidas com ativos certificados internacionais, com EcoCert, todo o rastreamento, né? Então, um produto lindíssimo para começar o ano de 2020 num posicionamento diferenciado. Qual foi a nossa felicidade? Todo esse movimento aconteceu, nós fizemos um pré-lançamento em fevereiro, e quando chegou o problema da pandemia, né, no segmento, no canal Farma principalmente, que foi o mais privilegiado nisso, nós já estávamos no canal Farma com esta nova linha. Então, foram situações diferentes, né, onde nós sentimos mais na linha prestígio, né, na perfumaria fina num primeiro momento, basicamente no mês de março foi o mês mais duro, né, e depois abril, maio, nós conseguimos, através dessas ações, reverter esse cenário. Uhum. Na linha capilar, ô, Cláudio, você falou das farmácias. Como é que vocês sentiram um pico de consumo? Até porque era uma linha nova, né? Tinha todo um esforço ainda, imagino que de amostragem, de divulgação.
vocês conseguiram pegar esse pico de consumo que o Canal Farma viveu? Ou a venda ficou, de repente, um pouco abaixo do que vocês esperavam? Não, nós conseguimos capturar boa parte deste crescimento, né, que o Canal Farma acabou tendo. Obviamente, o Canal Farma está muito mais representativo no mix de receita deste canal em medicamentos, fraldas, né, que é o que o público está buscando até em função de ser uma ação rápida. Ele sai de casa, vai lá, compra e volta. Mas nós conseguimos capturar parte do que nós gostaríamos dentro deste canal em função, como eu te falei, como eu fiz o pré-lançamento em fevereiro, com amostragem, principalmente nos teleentregas das principais redes, quando a linha chegou no balcão, o consumidor já sabia dela. Então ele pedia ou pelo telemarketing da própria rede ou pessoalmente. Então não teve um impacto tão significativo de receita, embora não foi o que a gente esperava, né? Mas nós conseguimos absorver, né, parte desta onda que levou este consumidor para a farmácia, que estava indo para o shopping, voltou para a farmácia e a gente conseguiu capturar parte disso. Além do mais, a linha é fantástica, é maravilhosa. Então, toda a experiência da linha, a proposta de fazer bem de verdade para o planeta, para a pessoa, né? E bios vem de biosfera, que é onde engloba toda a vida do nosso planeta. Então tem uma proposta bastante interessante. Eu tive tempo de materializar essa proposta com o pré-lançamento, né? E, obviamente, eu consegui capturar parte deste benefício do consumidor indo à farmácia. Obviamente, a gente tinha uma expectativa um pouco maior, mas não foi tão negativa, não, sendo bem direto contigo. E o restante do portfólio de consumo, vocês, inclusive as fragrâncias, que também era um movimento recente de vocês, né? As fragrâncias da Vizcaya, vocês conseguiram manter também, ou aí, fora do lançamento, a performance ficou abaixo do que era esperado? Como eu te falei, o mês de março foi um mês extremamente duro para a gente, por conta dessa situação, porque os nossos clientes ainda estavam se adaptando a essa situação. Mas o que aconteceu? Eles tinham estoque para trabalhar. Como eles migraram, como a maioria das marcas, para o e-commerce, o resultado foi que eles tiveram que repor parte deste material. Nós também temos que entregar um prêmio para a nossa equipe comercial e para a nossa equipe de marketing, porque quando isso aconteceu, eles encostaram no cliente e nós pusemos muito foco, Awane, no sellout, para ajudar ele a girar aquela mercadoria, abrindo espaço para um novo produto que começou a acontecer a partir de abril, né, de uma maneira mais acentuada, né, e maio. Então, a relação foi assim, se eu pegar o resultado de março, abril foi 50% melhor do que março, e maio já foi 70% melhor do que abril. Né? Então, este movimento da equipe de marketing e vendas de ajudar o cliente no sellout, né, nessa onda de consumo, com nível de serviço, conteúdo, uma coisa muito importante que a gente fez, que nos ajudou tanto em consumo como em prestígio, nós tomamos a nossa equipe de marketing, a parte de P&D, os nossos treinadores, e nós oferecemos a cada um desses clientes, seja ele grande ou pequeno, né, lives falando do produto e, obviamente, ancorando toda uma ação promocional, né, para que ajudasse a ele trabalhar aquele estoque. E aí, naturalmente, a gente conseguiu fazer o ciclo do pedido acontecer. Hoje, Cláudio, nas duas divisões, você já sente algo que a gente pode chamar de retomada? Ou ainda a gente está vivendo momentos de muita instabilidade? Então, você às vezes pode até ter um crescimento ali com alguma linha, mas muito mais em função só de recompor o estoque básico do que de um crescimento sustentado para os próximos meses. Awane, existe uma preocupação muito grande por parte de todos da segunda onda. O que a gente observa no mercado, de uma maneira geral, principalmente os grandes players, né, que atuam com as nossas marcas, é que eles estão apostando, e nós também, no segundo semestre.
então a gente percebe um aquecimento, a gente percebe que eles estão fazendo a reposição dos itens que estavam até anteriormente em falta. Então a gente percebe neste mês de junho um movimento muito mais intenso de reposição e apostando neste segundo semestre. Lembrando que a gente tem namorados, né, que vai nos ajudar, e logo na sequência pais. Então eles estão apostando, né, porque já perceberam que a ferramenta digital funciona muito bem, existe aquele consumidor ávido por ir à loja para ter a experiência da compra ou sensorial da fragrância. Então eu já começo a perceber uma melhora significativa. Ainda não é uma melhora como a gente esperava, com um nível de aceleração muito grande. Acho que todos, com tudo o que aconteceu, estão sendo muito mais responsáveis no seu processo de compra. Mas se eu falar para você, poxa, como é que você está vendo esse mês? Eu acredito que vai ser muito bom. Tá. Você falou do segundo semestre, né? E aí, migrando talvez um pouco mais para a distribuição seletiva, no caso de vocês, globalmente a gente teve um movimento aí de todos os grandes players postergando seus grandes lançamentos em perfumaria, acho que principalmente, não só, mas muito em perfumaria, para o segundo semestre, né? E imagino que, de alguma forma, as operações aqui no Brasil vão querer acompanhar isso. E aí eu te pergunto, se a gente não corre o risco de ter um congestionamento de lançamentos e isso acabar tendo um efeito negativo no momento em que, por exemplo, os lojistas ainda vão estar com caixa abalado, o consumidor talvez ainda não vai estar com todas as condições de segurança para ir ao ponto de venda, ou mesmo para fazer os desembolsos. Como é que vocês estão olhando para o plano de lançamentos internacionais de vocês nesse segundo semestre? Awane, nós vamos manter os lançamentos do segundo semestre, né, acreditando que nós vamos ter um ano mais longo, principalmente, todo mundo tinha aquela impressão, depois do dia 10 de dezembro as coisas começam a mudar. Nós acreditamos num ano um pouco mais intenso, né, até muito muito próximo da data festiva. Tá? O que acontece com a nossa companhia, né, com a Vizcaya? Nós temos hoje uma posição, um portfólio de marcas que estão entre as 20 maiores marcas comercializadas no mercado nacional. Por exemplo, Montblanc é a 7ª marca, né, mais comercializada, né, nesse segmento. Então, nós temos um posicionamento que nos permite a ser mais ousado nesses movimentos, porque das 200 principais marcas, né, nós estamos entre as top 20, e temos marcas que estão dentro das top 10. Então, nós estamos acreditando realmente que isso aconteça. Tem um segundo aspecto, né, existe uma restrição de viagens, de saída do nosso país, então aquele consumidor que antes comprava em lojas, no duty free ou fora do Brasil, ele tende a olhar para o mercado nacional, e essa é a nossa aposta, né, e estamos nos preparando e estruturando toda a equipe de marketing, treinamento, junto aos clientes, né, equipe comercial, para atender esse consumidor que vai ficar no Brasil e vai começar a buscar as marcas que ele deseja. Perfeito. Falando nessa questão, e já juntando também acho que a questão de consumo, a gente vai ter um impacto de câmbio, né, já vem tendo desde do final do ano passado, muito forte, uma desvalorização muito forte, e obviamente os produtos importados que você traz, você tem que pagar em dólar ou em euro, né? Sim. E a gente veio aí de 2 anos de um nivelamento de preços Brasil com o exterior, acho que foi um dos motivos que ajudou o mercado seletivo até uma boa performance, né, nesses últimos 2 anos. Queria entender como é que isso fica, né, com esse novo câmbio. E também, na parte de consumo, vocês desenvolvem produtos aqui no Brasil, as matérias-primas são quase todas também cotadas em dólar. Então, eu queria entender como é que o câmbio vai impactar o negócio da Vizcaya nessas duas frentes. É uma ótima pergunta. O câmbio, de uma maneira geral, ele vai impactar todas as companhias que têm esse modelo de negócios e muitas outras, né, em função dessa disparidade que a gente está vivendo. O que nós temos feito
né, como empresa, nós adotamos duas estratégias. A primeira é uma comunicação extremamente antecipada com o nosso consumidor, dando a ele tempo para a tomada de decisão. Então, vou dar um exemplo para você. Tendo o incremento de preço praticado em função dessa pressão cambial, os nossos clientes têm tido, em média, 30, 60 dias para fazer este ajuste, essa adaptação junto ao ponto de venda. O que nós estamos tomando muito cuidado é o posicionamento da nossa marca em relação à concorrência. Então, nós já temos o nosso target de preço definido frente às marcas com quem a gente quer concorrer, e isso a gente está tomando muito cuidado para não existir uma lacuna em relação a isso. Por outro lado, nós também estamos olhando a saúde financeira da companhia para continuar dando todo o suporte aos nossos clientes, com amostragem, com suporte em treinamento, como comentei há pouco para vocês, né, todo esse movimento na área digital para ajudá-los, né? Então, nós estamos tomando muito cuidado, primeiro, numa comunicação antecipada a esse cliente, para que ele tenha tempo de se planejar, né? Segundo, nós estamos olhando o posicionamento das marcas, seguindo o alinhamento internacional que a gente tem negociado com eles, para também não ter uma disparidade muito grande, e também suportando a companhia financeiramente. A gente tem que equilibrar esses três pratinhos para que a empresa continue saudável, levando a este consumidor produtos de alta qualidade. Isso com suporte para, né, os nossos clientes. Uhum. E, Cláudio, como é que tem sido a relação com as marcas que vocês representam? Obviamente, vocês são distribuidores oficiais, né? São contratos aí de relacionamentos de longo prazo. Eles têm suportado vocês, tanto em termos de mostrar o que está acontecendo em outros países e trazer referências, por exemplo, na questão do digital, né? Desse novo ambiente que vai muito além só do e-commerce. Eles têm sido parceiros também nessa questão justamente do câmbio. Como é que eles encaram o Brasil hoje? Como é que eles estão suportando a Vizcaya para fazer com que as marcas deles cresçam aqui no Brasil, continuem fortes? Legal. O posicionamento da marca, como você falou, essa relação com os fundadores, os acionistas, né, o Odilon Diniz e o André Diniz, são pessoas, é uma relação de longo prazo. E, obviamente, diante desta pressão cambial, nós tivemos que conversar com cada uma das marcas para, né, nos auxiliar neste momento onde tudo estava fora de ordem e agora a gente começa a sentir uma acomodação. Então, sim, nós tivemos, até liderado por um dos fundadores, que é o André, né, todo esse cuidado e essa administração junto a cada uma das marcas, demonstrando todo o impacto que o mercado local estava tendo. Com relação ao suporte das marcas, né, sim, nós tivemos bastante suporte deles, principalmente em absorver grande parte das produções digitais, porque como eles viveram isso fora, né, e antes, né, na Europa, Estados Unidos, a gente conseguiu também capturar boa parte das melhores práticas que foram exercitadas nesse país, né, e aplicar aqui no nosso negócio. Uhum. Perfeito. Eu queria voltar para um dos primeiros pontos que você falou, né, do processo aí de digitalização, de migrar os esforços aí para essa digitalização e entender, no caso como é que você avalia, né, a digitalização dos canais de distribuição? Então, óbvio, a gente tem no caso aí da distribuição seletiva, os players especializados, que são nativos digitais, como Época, ou a própria Beleza na Web, a própria Sephora, né, que eu acho que também a gente pode dizer que é uma operação nativa digital. Como é que esses caras têm performado, né, nesse momento, né, não só em termos de estão vendendo mais, mas eles estão vendendo mais, mas estão conseguindo vender mais com qualidade, porque a gente está vendo uma atividade promocional também muito forte, né, porque todo mundo precisa vender,
e todo mundo, de alguma forma, foi para o e-commerce, porque era o que tinha, as marcas, então todos os recursos foram para lá. E como é que vocês têm visto o processo de digitalização das perfumarias tradicionais, que não estavam digitalizadas, né, que muitas vezes não tinham um e-commerce, talvez não tivessem nem televendas? Como é que elas conseguiram, de alguma forma, se plugar nesse mundo digital, e como é que vocês têm apoiado eles e como é que você tem visto a performance desses caras também? Ok. Não, Awani, na realidade, um dos pilares da companhia já era a aceleração digital. Começou em 2019 com uma série de investimentos, não só em tecnologia, mas também em profissionais, para fazer deste e-commerce um pilar representativo. Então, como Viscai, a gente já tinha também esse investimento e a gente só acelerou. Do ponto de vista dos players, como você me comentou, nós vimos o seguinte, acho que eu olho o mercado em dois momentos. Sem dúvida, a pandemia acelerou este consumidor que não pensava no digital a recorrer a ele, até porque é o que ele tinha naquele momento, né, para continuar mantendo o consumo daquelas marcas ou produtos, né, para ele e para sua família. Então, a pandemia empurrou esse consumidor e muitos outros consumidores que nem pensavam e não tinham essa expectativa de ter o digital tão presente no seu dia a dia no que se refere a consumo. Tá? Então, eu acho que isso vai continuar, eu acho que é um caminho sem volta, porque principalmente as marcas, e aí respondendo a sua pergunta, né, os principais players, né, que nós temos aí, né, no segmento digital, estão oferecendo um belíssimo serviço a esse consumidor. Então, além de ser uma boa oportunidade de compra, mais ágil e principalmente, né, prazerosa no momento da compra, eu acho que esse consumidor não vai deixar mais, né, de consumir com esse canal. Agora, as empresas que infelizmente não souberam capitanear isto e, obviamente, não gerou essa experiência no consumidor, eu acredito que elas perderam uma grande oportunidade. Por outro lado, né, eu andei lendo alguns estudos de alguns sociólogos e antropólogos, é natural, né, que o e-commerce continue, mas o consumidor ele vai voltar aos seus antigos hábitos, né, obviamente de uma outra maneira, mas o fato de ter a experiência com o produto, de ter o sensorial com o produto, eu acredito que é só uma questão de tempo, mas vai voltar. Com que intensidade eu ainda não sei te precisar, mas eu acredito que a soma do canal digital apoiado com o físico tende a se consolidar ainda mais rápido, de uma maneira muito mais intensa. Como nós já vimos em algumas marcas, e isso deve voltar, né, com aquela experiência de compra positiva no digital, eu vou retirar no físico. Né? Então, isso eu acho que vai voltar com muito mais força, uma vez que essa onda, né, da pandemia diminua. Perfeito. E, Cláudio, uma última questão, sem entregar o ouro, mas o que você pode aí dar de cor para a gente de segundo semestre, tanto em consumo quanto em luxo? Teremos grandes lançamentos ou lançamentos talvez mais contidos, certeiros, né? Nada de ultra revolucionário. O que você pode pincelar aí para a gente? Posso, sem contar muito o mistério, né, sem contar muito a história, né, dar o resultado, como você diz. Na parte de prestígio, nós fizemos um movimento, né, com Coach Green, né, no início da pandemia, um produto absolutamente fantástico, sucesso em qualquer lugar, em qualquer país onde ele passou, mas ele foi impactado por esse movimento da pandemia. Então esse eu posso te contar. Nós vamos retomar e relançar e reforçar e sustentar esse produto. Ele é fantástico, é fantástico. Quem comprou, recompra com muita intensidade. Fora isso, nós temos duas marcas estratégicas que nós já tínhamos um plano de reposicionamento de uma maneira mais agressiva, vai acontecer no segundo semestre, né? E vem inovação sim. Nós não vamos pegar só aquele cavalo de batalha,
que sempre deu resultado. Nós estamos trazendo inovações, até porque, Awane, como você mesmo colocou, todo mundo vai estar abordando o comprador das respectivas redes, e se eu não tiver um diferencial do ponto de vista de conceito, né, e uma história, um produto diferenciado, eu não vou conseguir ter a atenção dele. Isso em relação a prestígio. Então está mantido, e nós vamos vir com os lançamentos que nós havíamos planejado para o segundo semestre, sim, com um suporte, né, de sustentação para a Coach Dream, que é uma marca que merece ser cuidada, e ela foi lançada bem, e na sequência foi atropelada, fomos atropelados por essa situação. No que se refere a consumo, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 movimentos que eu vou fazer no segundo semestre. Né? O DNA da companhia, da Viscaia, né, é cuidado capilar, é oferecer ao consumidor um produto específico para suas necessidades, e nós não vamos abrir mão. Né? Nós vamos trabalhar essa semana mesmo, nós nos alinhamos do ponto de vista de P&D, e nós vamos fazer, né, tudo que nós havíamos planejado para o segundo semestre, para levar o consumidor uma experiência extremamente positiva no que se refere ao seu cuidado capilar e outras categorias que nós queremos trazer para o nosso consumidor e querido Brasil. Perfeito. Eu conversei com Cláudio Secola, CEO da Viscaia. Cláudio, muito obrigado. Obrigado você, Awane, pela oportunidade. Sempre muito bom estar aqui com você, com o seu público, e poder estar dividindo um pouco das novidades da nossa querida Viscaia. Um grande abraço, e o que você precisar, conte sempre com a Viscaia, e especialmente comigo, Cláudio, que tem um carinho muito grande por você, pela sua família, e pela história que você escreve, né, aqui no Brasil, nesse segmento da beleza. Perfeito, contaremos sempre.